Olá! O Câmara Notícias começa agora com os principais acontecimentos dos últimos dias em Bagé. O presidente do Sindlojas faz um balanço do movimento do comércio no Natal e expectativas para 2020. O início de ano pode ser vantajoso para quem deixou aquele dinheirinho guardado do Natal e Ano Novo. As redes apostam nas promoções bombásticas e os consumidores dão a resposta. Quero só o telefone. A senhora já veio pensando no celular. Celular. Fui só para comprar um telefone. Eu só queria um telefone. E aí a senhora esperou passar Natal, Ano Novo, que já sabe que sempre vem uma promoção especial, né? Claro. Filas de quase uma quadra para garantir o melhor preço. Dona Ana Lúcia Rochel saiu satisfeita com a compra. Valeu a pena esperar. Aproveitei, estava ótima, maravilhosa. No comércio varejista, aquele da roupa, do calçado, o consumo do dia a dia. Neste setor, a chamada queima de estoque também já chegou. Ainda assim, os planos de venda são um pouco diferenciados, pois condicionam as ofertas a um calendário. O carnaval, volta às aulas e a praia ajudam a alcançar as metas. A gente tem já promoções agendadas para esse período, né? Agora, por exemplo, início de janeiro, a gente está com a nossa promoção de verão, né? Visa a venda de produtos da linha praia, né? Então isso dá um ganho bom para a gente nesse período aí. Em fevereiro devem começar já as liquidações também, isso também vai dar um up nas vendas, com certeza, né? Nesse período também a gente trabalha muito com a campanha também de volta às aulas. E para março as coisas já começam a se movimentar normalmente, que aí o pessoal já está retornando de férias, então a gente acredita que já comece a reagir. Para o Sindlojas, na área das vendas, o ano de 2019 fechou com resultados satisfatórios. Não foi um boom de comércio, mas ele foi positivo. As expectativas eram maiores, mas a crise econômico-financeira que o país vem enfrentando segurou um pouco essas vendas. Mas, de qualquer maneira, foi positiva as vendas do comércio varejista. Nós tínhamos expectativas de atingir um percentual bem maior, mas nas datas festivas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, houve um percentual que compensou alguns desníveis durante o ano. Então, eu acho que foi positivo o que aconteceu no comércio varejista da nossa cidade de Bagé. O ano de 2020 chegou com expectativas positivas, porém há uma apreensão dos empresários com relação ao número de feriados. Esses feriados prolongados, isso não é bom para o comércio. Não é bom para os funcionários, porque as pessoas deixam de trabalhar, deixam de ganhar. Quando há possibilidade de trabalhar num sábado, num domingo, aí não trabalha porque tem um feriado prolongado. E nesta época, que eu acho que todo mundo está sedento de trabalho e sedento por ganhar mais, eu acho que esses feriados todos que vão acontecer no Brasil, neste ano que nós estamos, não vai ser muito bom. Mas para quem está no dia a dia das vendas, o clima é de otimismo. O que a gente espera é que nesse ano a economia volte a crescer, né? Pelo menos essas as mensagens que a gente ouve dos políticos, dos jornalistas econômicos, então a gente acredita que esse ano, acho que a fase mais ruim do nosso país, acho que passou agora. Acho que daqui para frente a gente tem que Vocês entram um ano com otimismo. Sim, tem que ser, né? A gente tem que trabalhar para isso aí, né? Pensando fora. Acreditamos que esse ano começa a melhorar a coisa. Bagé e Guarani se preparam para a divisão de acesso. O ano de 2020 promete grandes emoções para a dupla Baguá. A temporada que está por vir gera grande expectativa em relação ao futebol bagéense. Impulsionados pelo sonho de retornar à elite do futebol gaúcho, os dois clubes estão se preparando. O Clube Jaldinegro vive o ano do centenário. Bagé entra num ano histórico, né, que é o centenário do Grêmio Esportivo Bagé, fundado em 5 de agosto de 1920. E este ano estamos completando essa data que poucos clubes no Brasil conseguem alcançar. Então é um ano muito significativo para toda a comunidade de Bagé, em especial aos torcedores jaldinegros.
e queremos fazer desse ano, que é muito importante para o clube, tentar fazer mais um ano importante para a nossa história e com isso conseguir o acesso para a Série A, que sabemos que é muito difícil, mas o empenho de todos os diretores está sendo voltado para esse objetivo. Já o Alvirrubro, que saiu campeão invicto da Terceirona, agora ambiciona voos maiores. O nosso projeto é tentar fazer com que o clube, no primeiro momento, faça uma boa campanha. No segundo momento, se der para ser campeão ou subir para a divisão A, mas é o que a gente quer. O objetivo é esse, é subir. Entre contratações e renovações, os dois clubes montam o time para a nova temporada. As contratações estão quase na sua fase final, faltam apenas 2, 3 jogadores aí para a gente alavancar. Vamos trabalhar com um elenco de 28 a 30 atletas. É um time que a gente qualifica como muito competitivo. O elenco se apresenta no dia 21 de janeiro, né, uma terça-feira. Toda a comunidade de Bagé está convidada no Pedra Moura às 19 horas a conhecer esses novos atletas do nosso elenco. Nosso grupo está formado por 21 jogadores, já tem. Novidade não, a gente fez um planejamento. Como a gente é um clube que vive de sócios, que vive de patrocínios, a gente não pode fazer loucuras de contratações, a gente não tem aporte financeiro grande. Então, dependendo do nosso apoio, nós fizemos um planejamento para nós ter um valor mínimo, um valor máximo para contratações. E todos esses atletas que estão chegando foram escolhidos a dedo, são jogadores que a gente acha que pode trazer qualidade para o Guarani. Nada pode ser mais expressivo no futebol bagiense do que um clássico baguá. E o encontro entre Bagé e Guarani está garantido na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho de Futebol, com no mínimo 2 clássicos durante a competição. Os dirigentes concordam com a importância da rivalidade. É um campeonato à parte, com certeza, é um campeonato à parte. Essa rivalidade que eu acho que é fundamental para uma cidade que tem 120 mil habitantes ter 2 equipes. As 2 hoje são centenárias muito por causa dessa rivalidade. Então vão ser jogos, eu acho que muito bem, inteligentemente a federação colocou como jogos a última rodada do turno e o primeiro do retorno, a 7ª e 8ª, onde os 2 times provavelmente vão estar disputando. A gente poderia dizer que é um jogo igual aos outros, né? Mas infelizmente não é. Tem aquilo que eu digo, um campeonato à parte, tem uma rivalidade de centenária, então a gente não tem como dizer que é um jogo simples. É um campeonato à parte, acho que vai ter grandes emoções para o torcedor, né? Vai ter a estreia do Fernandinho, que era um jogador vinculado ao Bagé, que tem uma história no Bagé. Isso vai ser uma novidade, né? No Baguá, um jogador com identificação com um clube jogar pelo outro. Mas futebol é assim. A fidelidade da torcida é muito importante durante o processo. A gente sabe que é muito importante a presença do torcedor no estádio, não só no estádio como no clube. O Bagé vem evoluindo a forma de lidar com o seu associado, com o seu torcedor, e esse ano de 2020 a gente quer fazer melhor ainda. Então a gente sabe que o público vindo ao estádio, ao gramado, as nossas chances aumentam. Então a unidade de Grêmio Esportivo Bagé é fundamental para esse ano histórico e nós conseguirmos os nossos objetivos. Precisamos que o torcedor venha, nos apoie e que consigam nos ajudar, né? Porque quando a gente vive só do patrocínio e de torcida, é difícil a gente tentar fazer com que o clube vença, né? Mas com o apoio da torcida, com certeza a gente vai ter sucesso. A vinda do torcedor ao estádio, a procura para se associar, isso é que a nossa loja, que a gente botou uma loja agora ali no centro. O apoio de índios e abelhas é fundamental para que os times bagienses sigam adiante. É o gás que os jogadores precisam para encarar os desafios. Que venham as vitórias. O Museu Dom Diogo de Souza inaugura exposições sobre arquitetura e os materiais que marcaram os 50 anos do curso de Direito em Bagé. A exposição Se Essa Rua Fosse Minha
apresenta 20 maquetes confeccionadas por alunos e professores do curso de arquitetura da Universidade da Região da Campanha, URCAMP. São detalhes que encantam, como a representação da Catedral de São Sebastião, o Instituto Municipal de Belas Artes, o IMBA, o Banco do Brasil, a Casa de 1926, hoje sede regional da Emater, e outros prédios. Visitar o Museu Dom Diogo de Souza é uma ótima alternativa de diversão nesta época do ano. Então é muito procurado o museu nessa época, né? Principalmente aos sábados, aos finais de semana, mas assim, muitas pessoas interessadas em pesquisa, em conhecer o acervo, em conhecer o próprio prédio também, que é um prédio belíssimo, né? Então é um museu que é mantido pela Fundação Átila Taborda, pela URCAMP, né? Este ano vai cumprir 64 anos, né, de idade, então tem um acervo maravilhoso e às vezes as pessoas também se veem surpreendidas aqui na cidade, né? Porque eu ouvi falar do Museu Dom Diogo em Porto Alegre ou em tal lugar, né? E vem aqui e se surpreende com o museu. Eu acho que ele é mais ainda do que se pensava, né, a respeito dele. Também pode ser observado uma representação de uniformes antigos e ainda na área da educação, materiais que marcam 50 anos do curso de Direito em Bagé. São togas, publicações, placas, quadros que trazem a memória de grandes nomes, como Edi Vinha Pereira, que integrou a primeira turma de formandos de Direito em 1974 e depois tornou-se professora universitária. Tem uma série de coisas assim que nós estamos tentando lembrar aqui nessa sala, né, que nós estamos nomeando então com uma frase do Dr. Átila Taborda, né, que é o curso de Direito, um dos mais acalentados sonhos, né? Ele via uma mudança muito grande para a universidade, ele apostava muito no curso de Direito, apesar de não ser da área dele, ele apostava muito neste curso. Então, coincidentemente, esses 50 anos do curso de Direito também, a URCAMP, a Fundação Átila Taborda, este ano inovando, né, com uma graduação que é uma coisa maravilhosa também, essa exposição e as outras exposições que nós estamos tendo também em parceria com alguns cursos também, são algumas respostas, né, às perguntas que a comunidade está fazendo, né, em relação a essa graduação. Quer dizer, é uma coisa muito boa, então, e potencializa muito assim este tão acalentado sonho que é a URCAMP, né, a Fundação Átila Taborda. O horário de funcionamento do Museu Dom Diogo de Souza, de terça a sexta, é das 14h às 19h e aos sábados e domingos, das 2 às 6h. Novos secretários municipais são empossados. O prefeito de Bagé, Divaldo Lara, fez substituições no secretariado. As mudanças foram anunciadas em coletivas de imprensa que aconteceram no Salão Nobre da Prefeitura Municipal e contaram com a presença de autoridades. A primeira ocorreu na quarta-feira, dia 8, quando o empresário Heráclito Moreira, o Tato, assumiu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa, substituindo Christian Becker, que havia assumido o comando da pasta em novembro. Na quinta-feira, dia 9, o economista Bayar Pascoa Pereira retornou ao primeiro escalão e está de volta ao comando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Sessão extraordinária analisa projetos de lei do Executivo. A Câmara Municipal de Vereadores, em roteiro de sessões extraordinárias, na quinta-feira, dia 9, aprovou 6 projetos de abertura de crédito. A pauta que se destacou foi a que destina recursos oriundos do pré-sal para o Fundo de Pensão e Aposentadoria do Servidor de Bagé, o FUNPAS. Estavam na pauta 2 projetos, o que pede a autorização do Legislativo para que o município compre o clube comercial e o outro referente à contratação emergencial de servidores para a Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional. Ambos ficaram em vista. Os parlamentares também aprovaram um projeto apresentado pelo governo que autoriza a contratação temporária de 4 servidores para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
O secretário Kleber Carvalho Zuliani conversou com os vereadores, destacando que a medida deve viabilizar a manutenção de estradas vicinais. Delegado regional Luiz Eduardo Benites concede entrevista sobre a redução da criminalidade na Rainha da Fronteira. Os números são favoráveis, embora a sensação de segurança ainda não possa ser sentida de forma plena pelas pessoas, né? Por quê? Porque nós temos muitos crimes patrimoniais, né? Nós temos uma série de furtos, arrombamentos, né? Então, o índice que serve como fator de controle e de medição de violência internacional é o número de mortes violentas, é o número de homicídios dolosos. O que são homicídios dolosos? São aquelas mortes praticadas com intenção, né? Então, aquelas mortes intencionais, em que as pessoas matam porque querem, né? Então, esse tipo de crime que é o fator de medição internacional do grau de violência de determinado lugar, país, comunidade, cidade, o que seja, né? Tanto que a Organização Mundial da Saúde, né, que faz parte da ONU, que é um órgão internacional, que tem credibilidade internacional e na comunidade internacional é aceito, né, como padrão, né, estabelece que a cada população de 100 mil habitantes pode-se ter, no máximo, 10 homicídios. Né, que é considerado um fator normal, até 10 mortes. Claro, morte nunca é normal, né? A gente gostaria que ninguém fosse morto, né? Mas infelizmente o crime é um mal, uma chaga da sociedade, né? Isso, por mais que se faça, né, nos países mais desenvolvidos, mais ricos do mundo, há mortes, né? Isso também depende de fatores econômicos, culturais, sociais, educacionais, mas em todos os locais existem assassinatos, infelizmente, né? Mas o ideal é que esse tenha um padrão que é considerado, que é um fator que foi medido, estabelecido, né, de certa estabilidade desses locais. Então, nós aqui estamos num padrão aceitável, né? Justamente porque nós temos uma população em torno que flutua entre 122 e 123 mil habitantes, nós tivemos no ano passado 12 homicídios, né? Então nós estamos bem no padrão internacional, né? Aliás, Bagé, dicas de passagem, né, até 2015 nós estávamos entre as 17 cidades menos violentas do Brasil e passamos, infelizmente, saímos desse patamar a partir de 2016, com um pico de mortes violentas em decorrência de conflitos por tráfico de drogas que ocorreram, de disputa por grupos que disputavam liderança com relação ao tráfico de drogas, né? E houveram muitos assassinatos, né, a partir de 2016. Mas, por outro lado, apesar dessas mortes, né, nós tivemos um fator também importante, que foi o trabalho realizado pela Polícia Civil, com o apoio das demais instituições, né, porque, claro, que a Polícia Civil sozinho não tem condições de abarcar todo o grau de necessidades da comunidade, né, das comunidades, né, porque aqui nós não falamos só da comunidade de Bagé, mas também da comunidade da região, porque esse índice de mortes também houve uma diminuição em toda a nossa região, ainda bem. Esse fator é importante, eu te digo, porque esse trabalho e esse apoio que a Polícia Civil recebeu fez com que houvesse essa queda, né, e a possibilidade da elucidação desses crimes. Então, na nossa região, de modo geral, o índice de apuração de autoria é bastante elevado, né? Está entre, volto novamente ao padrão internacional, nós estamos dentro de índices de países desenvolvidos, né, em termos de elucidação. E isso é um fator de inibição da impunidade desses crimes, né? Porque na maioria que a gente ouve os especialistas falando, na área de segurança pública, o pessoal que faz estudos a respeito disso, né, e apontam a questão da impunidade como um fator primordial para a questão do aumento da violência, né? Então, ao combater a impunidade dos crimes é um fator de diminuição também dessa violência mais agressiva, mais, né, perturbadora da sociedade. Então, isso vem sendo feito com com certo êxito por parte dos órgãos de polícia judiciária e os demais órgãos que colaboram com a polícia judiciária aqui na região. No âmbito dos crimes rurais, em 2017 nós tivemos inicialmente a instalação de uma força-tarefa aqui, que fez um brilhante trabalho, na época comandada pelo delegado Adriano, e depois
nós tivemos a ajuda da comunidade e conseguimos trazer para Bagé a Delegacia de Combate aos Delitos Rurais, a DECRAB, né, que foi estruturada aqui na região e que tem um trabalho não só aqui na região, mas um trabalho no estado todo, tanto que o delegado André, hoje que é o titular da DECRAB, ele é o coordenador das delegacias de combate aos delitos rurais do estado. Tornou um modelo para o resto do estado. Tornou-se modelo para o resto do estado e a coordenação dessas delegacias está aqui em Bagé, a cargo do delegado André, que faz parte dessa equipe que brilhantemente segue executando um trabalho muito importante no combate ao abigeato, tal qual, né, nós vimos que houve uma diminuição no âmbito estadual em 14%. Né? Isso é um número bastante significativo, né, em vez de que nos últimos anos, né, nós só vimos aumento no número dessas questões, não só do abigeato, mas de todos os delitos rurais, furto de tratores, equipamentos agrícolas, herbicidas, né, a questão de assaltos a propriedades rurais, né, a insegurança no campo. Então, tudo isso, né, não digo que se resolveu, né? Não tem como se resolver, mas se deu um novo caminho, né? E uma nova ação que tende a melhorar a questão dessa segurança rural. O Câmara Notícias encerra aqui. Voltamos na próxima sexta-feira, a partir das 7 horas da noite.